métodos mais tradicionais, nós vamos... o que é isso aqui? Não gravando, vamos ver assim. Estão ouvindo? Aqui entrou uma coisinha aqui da reunião em gravação. Tá, isso, já botei. Eu iniciei a Então, nós gravação estamos agora, Carlos. vindo com... se for numa academia, como eu disse, se for um público muito científico, num congresso de neurologia, de geriatria, assim, basicamente acadêmico, muito científico, não haverá público, não haverá condições de eu trazer outras formas de entender essa doença à luz de estudos que também estão sendo feitos, um número menor, mas estão sendo estudadas outras causas, especialmente as causas relacionadas ao pensamento, ao sentimento, ao nosso padrão vibracional. Estas estão começando a tomar um espaço de interesse dentro, né, da medicina tradicional, dentro das academias, mas ainda se fala muito de causas palpáveis, de uma presença de uma alteração de um gene, de uma proteína, chamada apolipoproteína E, uma história familiar de demência, aumenta o risco, da idade como um fator de risco mais importante ao envelhecimento. É muito difícil, muito raro se ter essa doença antes dos 60 anos. Então, é a idade o grande fator de risco. Além de determinadas mutações genéticas, síndrome de Down. Essas são as formas mais raras, mas que podem estar. Até então, vamos dizer para vocês, até mais ou menos 2008, olha, tanto tempo isso, não se pensava, não se imaginava que existissem outras causas que levassem ao cérebro, de repente, o que não é de repente, na verdade, a manifestação começa, às vezes, de uma hora para outra, de uma forma lenta, mas ela começa a aparecer no portador. Mas as alterações daquele cérebro, daquele encéfalo, já estão acontecendo há pelo menos 2 décadas, de uma forma chamada subclínica. Não há manifestação clínica, não há sintoma de esquecimento, de confusão, de alteração de comportamento do vô, na avó, no pai, na mãe, mas dentro do cérebro dele já está acontecendo. Por exemplo, eu tenho 60 anos, quantos anos? Não, opa, tenho 59, falta pouco para 60. E tudo, Valdo, quantos anos tem? Diga. 79. 79? Sim. Meu Deus do céu! Quase 80, hein? Então, assim, ó, vamos pegar uma idade menor que a tua, tu já não dá para pegar um exemplo. Quem está com 60, 58, 60 anos hoje não tem nenhum sintoma, mas aos 70 começa a apresentar manifestações clínicas da doença e vai ver essa doença já começou lá naquela live, quando eu tinha 50 anos. Vocês entendem? Só que é assintomática, é silenciosa, acontece dentro do cérebro. E aí, a partir... alguém está com o celular aberto, está um ruído. Já estou tocando É aqui. um Galaxy A31 aí. Não é um carro Galaxy, é um celular da Samsung. Então, gente, desde 2008, através de um grande estudo publicado no American Geriatric Society, depois replicado esse estudo no jornal de geriatria norte-americano e depois na revista Circulation, que é uma grande revista muito conceituada nos Estados Unidos. Entre 2008 e 2009 vieram esses estudos mostrando que existem fatores de risco. Existem situações que podem nos fazer aumentar a chance de desenvolver essa doença. Então nós temos, né? Nós temos como nos antecipar. Nós temos eu não quero ligar a câmera, não. Preveni-la. Agora é a Andréia que está falando. Então, assim, temos recursos para nos ajudar. Antigamente nós achávamos que não era o acaso que iríamos desenvolver a doença. Felizmente isso mudou. Então nós vimos que a pessoa sedentária tem um risco maior, o tabagista tem um risco, o portador de diabetes mellitus, o hipertenso, o que tem alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeo, o obeso tem um risco exponencialmente aumentado, o portador de depressão não tratada,
o diabetes não tratado ou descompensado, tá, gente? A hipertensão não tratada ou descompensada, algumas situações. E os transtornos de ansiedade, né? Todos os tipos de ansiedade, as características de o perfil psicológico de uma pessoa mais com alto índice, o ranking aumentado de neurastenia, aquela pessoa que tem uma vibração, que tem um modo de viver sempre focada e ligada às emoções negativas. E, enfim, os baixos níveis de educação. Então, desde 2008, se começou a ver que, opa, mas nós temos causas, sim, que se nós tratarmos, nos anteciparmos, evitarmos essas situações, nós temos uma chance significativa de não desenvolver essa doença. Tanto o Alzheimer como a demência chamada vascular, aquela causada, ocasionada por lesões isquêmicas no cérebro, geralmente por microisquemias silenciosas, infartos, lacunas cerebrais ou AVCs mesmo. E a pessoa pode vir a desenvolver quadro muito semelhante. Então, o tempo de 2008 para cá que eu digo o ano passado, 2022, a cada ano, só para dar uma... Vocês acontece um encontro da Alzheimer Disease International, que é uma instituição que reúne e revisa protocolos, revisa, tipo assim, orientações globais sobre a doença e ver o que tem de novo, o que tem que corrigir ou acrescentar. E o ano passado aconteceu, então, em Londres, né, o 20º, em 2022, isso aconteceu, o Global Conference, tá, da doença, e eles ratificaram que existem 12 fatores de riscos para esta doença, ou seja, situações que vivenciadas frequentemente e desde cedo da vida aumentam exponencialmente o risco de desenvolvermos esta doença. E esse panorama, amigos, ele abriu brechas significativas, janelas importantes para que nós começássemos a trazer as doenças do sentimento, da emoção, esses distúrbios, essas disfunções do pensamento, do sentimento e das vibrações como causa das enfermidades também desta. Então, além do sedentarismo, a pessoa que não faz atividade física tem um risco bem maior de ter essa doença. A pessoa que, por algum motivo, teve um trauma craniano, um traumatismo, caiu, bateu a cabeça, ou teve algum tipo de esporte, de atividade que tivesse muito trauma cerebral, tem risco aumentado. Aqueles com menos educação, menos instrução, estudaram muito pouco, e depois não continuaram, nada, ficaram naquele grau baixo de instrução, né, educacional, não progrediram, também, ao mesmo tempo, não buscaram, né, estudar ao longo da vida. Também aumenta o risco. A hipertensão arterial não controlada, o fumo, o consumo excessivo de álcool também está nominado entre fatores de risco, o diabetes descontrolado, a depressão, a poluição do ar também é fator de risco, gente. Aí a obesidade. E 2 novos, que não são tão novos, mas que entraram com impacto importante. A redução da audição, ou seja, a perda auditiva, o declínio auditivo. As pessoas que têm, especialmente os mais idosos, que vão desenvolvendo uma perda progressiva auditiva, geralmente neurosensorial, ou que não buscam tratamentos para melhorar esse sentido, se isolam, né? Se afastam muitas vezes das reuniões familiares, não conseguem mais acompanhar um programa, as coisas, e eles acabam comprometendo a cognição, e é um fator de risco. E, por fim, o isolamento. Aquelas pessoas que têm pouco convívio social, que praticamente não convivem com quase ninguém, isso é fator de risco. Então, nós temos aí 3 situações que são interfaces com a medicina vibracional, com o que o espiritismo nos traz, gente. Sentimentos, as emoções negativas, um estado de alma, como é a depressão, os transtornos de ansiedade, né? E muitas vezes essas questões do isolamento, da não socialização, que levam as pessoas a terem dons. Antes de passarmos para falar um pouquinho sobre algumas etiologias espirituais, ou como o espiritismo enxerga a doença,
Eu só quero resumir para vocês, eu estou aqui com o meu PowerPoint aberto, que é a minha colinha, para ficar mais fácil. Eu fiz um resumo, quando eu dou essa palestra, exponho, ela está bem resumida assim. Depois desse evento que aconteceu agora, em Londres, em 2022, ficou assim muito claro que há fatores que levam a essa doença. Não há mais como no passado, que simplesmente se o pai tinha ou a mãe, é como quase que nós estivéssemos com uma sentença já dada, sem modificação de que nós iríamos desenvolver a doença. Absolutamente. Ou na medida em que envelhecêssemos, inevitavelmente teríamos, né? E isso vem mudando ao longo dos anos através de muitos estudos que foram feitos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um estudo que foi feito em países escandinavos, não me recordo se foi na Suécia ou na Finlândia, em que lá, né, como é um país avançado culturalmente e educacionalmente, porque eles começaram a trabalhar a população que está envelhecendo na Finlândia, na Noruega ou na Suécia, com orientações preventivas desde muito jovem. Toda uma população que vai envelhecer, mas que começa na meia-idade ou antes. Eles começam a orientar as pessoas a se alimentarem bem, evitarem os fatores de risco, controlarem a pressão, fazerem exercício. Ou seja, orientações saudáveis, intensas, marcantes na população, ao ponto dessa população mudar hábitos de vida de uma forma profunda. E os estudos na sequência mostraram que já houve impacto em reduzir a prevalência de demência vascular nesses países. A partir do momento em que eles conseguiram reduzir a pressão arterial da população, reduzir a ingesta do sódio da população e, por isso, controlar melhor a pressão, ajudar a reduzir o peso, estimulando a fazer exercício, então, diminuindo os riscos da demência, eles tiveram menos derrames cerebrais, menos complicações da pressão e tiveram menos casos de demência vascular na população que está envelhecendo. Então, eles inverteram algo que estava quase que predestinado a acontecer. Então, a medida preventiva bem feita, adotada com rigor, ela repercute significativamente na redução. E o contrário, né, é muito verdadeiro, gente. Não nos cuidamos, não procuramos, antes da doença surgir, buscar o recurso médico, buscar as formas terapêuticas de tratar, mudar os hábitos de vida, nós vamos ter inúmeras doenças, não só o aumento da chance de termos a demência. Então, esse estudo resume dizendo que, se eu minimizar o meu diabetes, se eu controlá-lo, se eu tratar a minha hipertensão arterial, se eu evitar algo que leve a traumas na minha cabeça, ou se eu evitar as quedas, que os idosos as têm com frequência, se eu parar de fumar, se eu reduzir a obesidade, se eu evitar morar em ambientes poluídos, eu vou diminuir, gente, eu vou reduzir o dano no meu cérebro, porque estas situações comuns hoje na nossa população, diabetes, hipertensão, outras coisas, elas lesam o cérebro, comprometem o encéfalo, estimulando por vias neuronais ou outras vias bioquímicas a deposição das chamadas placas senis que Alzheimer descobriu lá, a Lois descobriu lá há 120 anos atrás quase. Então, nós conseguimos diminuir. E se a gente fizer exercícios, se a gente reduzir a ocorrência da depressão ou tratar e equilibrar a depressão, não consumir álcool, se nós tratarmos a perda auditiva, se nós mantivermos uma frequente relação social, vínculos, mantivermos um alto nível de educação, nós vamos levar ao aumento de uma coisa importantíssima, chamada reserva cognitiva. A reserva cognitiva é o quanto as nossas sinapses conseguem fazer mais conexões, o quanto redes paralelas se formam, se multiplicam e melhoram a comunicação. Se a demência é uma destruição progressiva dessas redes, é como se queimassem, destruíssem,
Quanto mais rede nós tivermos, quanto mais emaranhado for isso, às custas de uma vida mais saudável, de estímulos cognitivos, estímulos mentais de leitura e de atividades, nós teremos mais proteção. Muitos neurônios morrerão, muitas sinapses deixarão de acontecer, mas a reserva cognitiva é tão boa que essas manifestações da doença darão lá, bem tarde, quase no fim dela. Então, isso é o resumo assim, dessa nossa ciência tradicional. Mas nós podemos abrir um pouco esse leque, tá? Vamos falar um pouquinho de outras causas que não sejam só essas, de doenças que eu citei para vocês. Então, a medicina, ela vem há muito falando de fatores de risco, tá? Como eu citei, praticamente todos para vocês. E esse leque ele está cada vez se ampliando mais, porque nesses fatores de risco tradicionais, gente, e eu sou hipertenso, eu tenho 59 anos, me trato, não sou obeso, mas eu tenho histórico familiar, a hipertensão é uma doença muito do envelhecimento. Então, muitos de nós já temos doenças. Não só essas tradicionais que podem causar outras enfermidades, mas algumas que nós não conseguimos quantificar muito. Que são o quê, gente? Sentimentos. As pessoas mais pessimistas, as pessoas mais negativistas, que frequentemente estão de mau humor, que são hostis, que não conseguem enxergar nada de bom, que se afastam, que se isolam, que não são empáticas, essas pessoas têm um risco maior de desenvolver diversas doenças. E aí nós vamos buscar um pouquinho do que a doutrina nos fala. A doutrina vai nos falar do quê? Livre-arbítrio, não é? Ela vai nos falar de escolha, de liberdade que a gente tem para escolher o que fazer. Se o tabagismo é um fator de risco lá para a ciência tradicional e a obesidade, eu posso dizer para vocês, e o meu livre-arbítrio? Será que eu tenho uma doença que eu não consigo parar de fumar? Será que eu não consigo de jeito nenhum perder peso? Será que eu não consigo de jeito nenhum me alimentar de uma forma mais saudável? Será que eu não consigo fazer exercícios? Onde é que está a minha liberdade? Onde é que está a minha busca da reforma íntima? Então, é muito parecido. Se eu me reformo, se eu busco a reforma íntima, se eu busco os valores cristãos me equilibrar, eu vou ter uma saúde física muito melhor. E mental também. E isso vai reverberar no meu todo, positivo ou negativamente. Se a gente recua lá para 1950 e poucos, por aí, quando Chico Xavier começava a escrever as obras, até antes, um pouco psicografadas, né, orientadas por André Luiz, ele determinou, né, que eram os livros no mundo, a vida no mundo espiritual. Lá em Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver que André Luiz dizia que todos nascemos com uma tendência genética a desenvolvermos certas doenças. Isso é muito claro. Mas predisposição não é sentença absoluta. É uma tendência que muda. Não é? Mas o que pode alterar essa tendência? São as nossas escolhas, gente. De agora. Isso é importantíssima, essa existência. As escolhas corretas ou as escolhas erradas, equivocadas, nessas nas anteriores, que a gente chegou aqui e não conseguiu mudar. Então, nós vamos continuar predispondo, trazendo essas chamadas predisposições kármicas de outras existências, para que se continue acontecendo nessa, nós não fizermos nada. Então, quanto mais nós conseguirmos, através de novas escolhas, de novas atitudes saudáveis, não só a nível físico. Não adianta eu ter um corpo perfeito, sem gordura, um IMC, índice de massa corporal perfeita, faço exercícios, vou na academia, me alimento bem. Se eu sou uma pessoa corroída por dentro pela ansiedade, se eu tenho um humor depressivo, se eu tenho um humor muito oscilatório, se eu sou pessimista, negativista, isso não vai me trazer saúde. Esta saúde global não vai. Então, cada vez mais a gente vem se deparando com outras possibilidades do adoecimento humano. Nós temos um colega
Eu não sei se vocês conhecem, eu conhecia só de nomes, eu conheci ele ano passado aqui em Porto Alegre, doutor Álvaro Alvezum. Ele também é membro da nossa associação e eu tive a graça de encontrá-lo aqui em Porto Alegre. Convidamos ele para escrever um capítulo, um caso pós-fácil, de um dos livros que vamos lançar. A doutora Antônia Marilene de Brasília e eu organizamos um livro chamado Coração, né? Conexão com a Harmonia da Alma, que também estará sendo lançado agora no Mednesp, e ele vai fazer o pós-fácil, ele vai fechar o livro dizendo o que há hoje já a nível assim que nós podemos vislumbrar a nível acadêmico sobre esta relação, sobre esses estudos, ou sobre a aceitação de que o pensamento, de que os desajustes emocionais e energéticos são causadores de inúmeras doenças. E isso ele está conseguindo porque ele é um homem muito pesquisa muito, está entrando em diversas academias, é professor. Então ele disse, né, num dos seus trabalhos que eu coloquei aqui nesse slide, eu quero ler para vocês a perfeição, assim, ó, que ele tem a coragem de trazer isso para dentro de uma academia e falar abertamente. Num congresso como esse, que eu participei em Porto Alegre, nós estávamos na mesma mesa falando sobre espiritualidade, emoção e doenças cardíacas, ele estava falando em enfermidade moral. Doutor Edson, quantos anos o senhor é formado? Deve ser uns 40 anos. Eu sou formado há 35. 44. Eu sou formado há 35. Eu nunca ouvi falar em enfermidade moral. Imagina, na minha faculdade, lá em Santa Maria, eles falavam em crença, absolutamente. Era tudo aquela medicina tradicional, cientificismo, claro, não se fugia daquilo. Mas ele vem trazendo isso, sobre a questão de que começa por um desajuste, tudo. Toda doença começa por um desajuste, por um desequilíbrio das nossas energias emocionais. E o que faz as nossas energias emocionais se desequilibrarem? Somos nós que reagimos mal a uma ofensa, né? Numa discussão, numa arbitrariedade que aconteça, numa insatisfação diante dos trabalhos, da nossa vida em comum, na família, etc., que nos gera em nós sentimentos ruins negativos. Né? O não perdão, ou seja, a incapacidade que temos de reconhecermos como falhos, entender que o outro tem razão, ou nos colocarmos numa posição assim de compreensão de que aquele está errado, mas ele não tem o alcance que eu já tenho, que eu já consegui, da consciência para aceitar o outro. Então, quando a gente não consegue isso e tantas outras coisas, nós começamos a entrar num ciclo de energias e desajustes emocionais. E isso, segundo ele, vão afetar os órgãos e tecidos. Então, há um impacto nos órgãos e nos tecidos dessa nossa energia. No comecinho, tá? Na sequência desse impacto, a continuidade dessa nossa vibração ruim, negativa, do pessimismo, na contrariedade, na negatividade, no pessimismo, etc., raiva, remorso, culpa, nós, continuando nesse ciclo, nós vamos continuar levando dano à célula, tecido. E vai se construindo, segundo ele, uma enfermidade consciencial. Começa na consciência a se construir uma enfermidade, que para ele ainda não é doença. E após um tempo em que nós estamos ruminando, né, gente, funcionando com esse comportamento, é a nossa característica psíquica, ser assim, hostil, bravo, negativista, aí começam a aparecer os comprometimentos do corpo e, finalmente, começa a surgir a doença. Pode surgir o câncer, de uma tristeza, de uma dificuldade de perdoar, de retomar aquela amizade com o outro, de perseguir quase que uma vida inteira em sentimento negativo por alguém. Aí se forma a doença. E nesta proposta, diz ele, pode ser sugerido que antecedendo as doenças estão essas disfunções, está a enfermidade nos tecidos. Ele advoga isso, que ele chama assim, essas disfunções conscienciais são emocionais, são mentais e são de fundo espiritual. Então, como ele fala muito para a academia, ele entra com esse termo, ele até me falou lá no congresso, eu entro com esse termo, ele é presidente do quê? Depois ele me disse,
Depois tem que saber que o Álvaro é presidente. Ele colocava para nós, para não entrar muito com essa questão espiritual, para não ser taxado, né, de alguém, né, trazendo essas coisas espiritualistas, ele fala em alterações de funções conscienciais. Daí ele coloca tudo que é emocional, tudo que é mental, tudo que é espiritual. E a origem, né, as quais têm origem aonde? Na nossa mente. Tudo tem origem em nós, gente. Tudo tem origem no nosso psiquismo, de como somos, se somos mais calmos, se somos mais hostis, se somos mais conscienciosos, se somos pessoas mais compreensíveis, ou somos esses cabeça dura, essas pessoas que não mudam absolutamente de opinião, de jeito nenhum, eles também estão errados. Então, daí, essa pessoa que está com essa mente doentia, que vem, obviamente, das vivências desarmoniosas, não é? Para ele, a disfunção, a doença, no seu início, disfunção e enfermidade, depois doença, ela vem basicamente das vivências desarmoniosas, onde sentimentos não edificantes, como falta de compaixão, gratidão, perdão, falta de propósito de vida, os nossos estresses da vida, a depressão, tudo isso levam a desarmonias do todo da nossa consciência. E aí vai, indiscutivelmente, repercutir no corpo físico. Então, por isso, nós podemos inferir que muitas das enfermidades do corpo têm essa origem. Têm origem em pensamentos, por exemplo, destrutivos. Pessoas com pensamentos destrutivos, com sentimentos doentios ou sentimentos desequilibrados ao longo da vida, elas, sem dúvida, determinam as perturbações e os equilíbrios energéticos na gente. Isso diz a doutrina, isso nós espíritas falamos. E nessa palestra que eu dei, que está aqui no meu PowerPoint, eu fiz uma analogia, fiz duas colunas colocando as informações dos espíritos, né, principalmente de André Luiz, do próprio Kardec, e do outro lado, o que a ciência nos últimos anos vem também fazendo interfaces, vem tangenciando, né, o que o Espiritismo fala. Então, um desses exemplos, isso nas possíveis causas da demência. Vale para qualquer doença, mas vale muito também para a demência. Então, quando se fala em pensamento destrutivo, em sentimento doentio, ódio, mágoas, dominações, lá em 2015 foi publicado num jornal americano muito conceituado, de uma universidade muito conceituada norte-americana, Johns Hopkins School of Medicine, foi publicado lá, intitulado que os pensamentos negativos a respeito do envelhecimento já poderiam ser preditivos de Alzheimer. Eles investigaram muitas pessoas, acompanharam muitas pessoas, entrevistaram essas pessoas que nem eram idosas. Algumas já estavam com mais de 65 anos, outras estavam a caminho, que tinham medo, gente, fobia, preocupações exageradas com a sua velhice, dizendo que a velhice era um período improdutivo, infrutífero e ruim. E isso já trazia nessas pessoas preocupações, hostilidade, negativismo a respeito do envelhecimento. E essas pessoas que tinham mais esses pensamentos, elas já tinham o risco aumentado de desenvolver o Alzheimer mais adiante. Estudo publicado num jornal conceituado em 2015. Outras evidências, esse publicado há pouco, dentro de um dos relatórios da ADI, que é a Alzheimer's Disease International, em 2020, disse que evidências científicas de vários estudos têm afirmado que indivíduos que cultivam emoções negativas ao longo da vida. O que é cultivar emoções negativas ao longo da vida? Publicação científica. Não é uma coisa que dizer pensamentos destrutivos, sentimentos doentios? Está lá na obra de André Luiz, a mesma coisa. Então, a ciência usa outra expressão. E esses cientistas seguem dizendo, assim como os que optam
por uma postura de hostilidade, de negativismo na vida em relação a si próprios e aos outros, e ao meio que os cercam, estão mais propensos a desenvolverem declínio cognitivo, que tem grandes chances de evoluir para demência senil. Um estudo científico. Voltando um pouco mais, em 2007, uma revista também muito conceituada, Neurology, que é um periódico norte-americano, ele fez um estudo colocando entrevistando pessoas e fazendo um ranking, dando uma escala de ranking de neuroticismo. Acho que é ranking, é mais ou menos assim. Da classificação de neuroticismo. Neuroticismo é uma tendência psíquica do perfil daquela pessoa de experimentar emoções negativas, que nós conhecemos. Provavelmente muita gente que convive conosco está sempre achando que tudo é ruim, tudo é pior, nada vai melhorar. Então, elas têm um traço muito forte do seu psiquismo, isso de serem para baixo, hostis, negativista, pessimista, aquelas pessoas com uma carga horrível, que a gente não quer nem estar perto, conviver, porque nunca está bem. Então, essas pessoas, ou aquelas que têm um alto índice, ou um ranking alto de neuroticismo, por uma escala que se usa, elas também têm uma chance maior de vir a desenvolver futuramente o declínio, o transtorno ou declínio cognitivo leve, que é uma situação que antecede, na imensa das vezes, a demência. É um estágio anterior, é um estágio que, às vezes, quase subclínico, a gente não consegue nem identificar, é apenas um esquecimento leve e vai evoluindo e vira a demência. Tá? Então, continuando o que André Luiz disse lá em 1947, na obra do Chico Xavier, ele falava que esses pensamentos destrutivos e que sentimentos doentios ou desequilibrados levariam aos desequilíbrios energéticos da gente e que isso levaria ao adoecimento, isso comprometeria a harmonia mental. Estas coisas perturbam o equilíbrio e levam a enfermidades, não é? 1947. Em 2014, na Universidade Sueca de Gotemburgo, uma neurocientista chamada Lena Johansson, pesquisadora dessa universidade, ela estudou o perfil da personalidade neurótica de mulheres da meia idade. A partir dos 40, 45 anos, ela começou a estudar o perfil da personalidade em mulheres e com alto perfil de neuroticismo. O que ela viu com o tempo? Que a personalidade, da mesma forma, pode influenciar o risco de demência, porque afeta o quê? O comportamento e o estilo de vida, muitas vezes. E as pessoas, dependendo do seu tipo de personalidade, elas não aderem adequadamente aos tratamentos de redução de peso, de mudança de hábitos nutricionais, de atividade física, são resistentes a usar medicamentos, não se cuidam, verdade? Sim. Principalmente as pessoas portadoras de transtornos de personalidade ou psicoses graves. E também as pessoas que lidam muito mal com o estresse, que se deprimem mais facilmente. Então, a personalidade é muito importante como um fator protetor, ou não? Então, continuando, nós temos mais um tempinho. Em 2013, novamente, mais um estudo publicado no British Journal of Psychiatry, acompanhou mais de 50 mil voluntários. São aqueles estudos assim, de peso, robustos, né? Usando uma metodologia adequada. Eles concluíram que essa pesquisa, né, feita por, acredito que tenha sido por muitos pesquisadores europeus juntos, mas publicado nesse jornal britânico, indicou que a depressão, uma das doenças mais prevalentes da humanidade, o Brasil é um dos países que mais tem depressão e ansiedade, ela, após os 50 anos de idade, ela também é um fator de risco para Alzheimer, especialmente a depressão que não é tratada. Aquilo que nós vimos. Da mesma forma que uma pessoa com hipertensão tem o risco maior de ter um AVC, ou diabético tem um risco grande de desenvolver insuficiência renal crônica, ou depressivo não tratado, ao longo de muitos anos, ele tem um risco bem aumentado
de desenvolver Alzheimer. E o que as obras espíritas falam? Lá nas obras espíritas, eu peguei... Isso que eu estou falando para vocês está nesse livro aqui, Psiquiatria Iluminada, que a Associação Médica Espírita Brasil lançou há 3 anos atrás. 3 anos, 21 nós lançamos. Eu sou um dos organizadores, junto com o Dr. Paulo Rogério, e eu escrevi lá o capítulo sobre Alzheimer e fui pesquisar e ver essas correlações. E lá nas obras de André Luiz, ele vai falar, gente, ele vai falar daquelas pessoas que, ao longo da vida, começaram a desenvolver aqueles sentimentos doentios e não conseguiram lidar bem com as mudanças do corpo, as alterações, as perdas, aquilo que vai se modificando ao longo da vida, não foram se preparando para uma velhice e foram começando a se deprimir, a perder o elan, perder o ânimo, não colocar propósitos, significados bons nesse período da vida e só acumulando tristezas, mágoas, revolta, pessoas muito orgulhosas, muito egoístas, essas pessoas que não conseguiram olhar para a vida, né, de uma forma positiva, elas aumentaram o risco de demência. E lá, claro que nessas palavras, André Luiz não usa essa palavra demência, ele vai falar de alienação mental, ele vai falar de loucura, ele vai falar de outros desequilíbrios, e, na verdade, é isso. E nós podemos pegar perfeitamente estas questões e aplicar na grande maioria das doenças. Bom, em 2014, foi publicado numa outra revista americana, Proceedings of the National Academy of Science, uma conclusão novamente em cima dessas questões do pensamento, dos sentimentos. Nós sabemos, obviamente, que há muito benefício para a saúde de qualquer um de nós, à medida que ele adotar também uma postura, por exemplo, positiva, otimista em relação à vida. Diante de qualquer cenário. Nós não estamos falando de que uma pessoa é otimista, ela é bondosa, é fácil ter um pensamento positivo, ser otimista numa economia sem pobreza, sem dificuldades, no lar sem adversidades, numa sociedade com alto nível educacional, com IDH elevado, que todo mundo se ajuda. Mas é independente de qualquer adversidade, de qualquer natureza dos conflitos em sociedade. Se nós conseguirmos adotar condutas, posturas positivas diante daquele enfrentamento, um pensamento positivo, mesmo diante das situações difíceis, isso, gente, junto com exercícios, alimentação saudável, cuidados médicos, vai nos dar uma proteção imensa no todo e vai reduzir significativamente os problemas de memória. O ano de 2021 foi publicado numa revista do SESC, São Paulo, um estudo em que a população estudada foi avaliada sobre propósitos de vida, sobre autorrealização, crescimento pessoal e autoaceitação. Eles pegaram esses domínios das pessoas ao longo, né, da sua história de vida e viram que aquelas pessoas que se declaravam espontaneamente, pessoas que tinham propósito da vida, independente da situação vivencial do momento, ou do que passaram, buscavam autorrealização, eram pessoas, tem que dizer, autorrealizadas, tinham um humor adequado, certamente não estavam depressivas. Ao longo da vida tiveram crescimento pessoal e se aceitavam relativamente bem. Isso foi relacionado com longevidade. Essas características, essas pessoas foram relacionadas com uma boa vida. E viram que esses propósitos dessas pessoas prediziam um risco menor de desenvolver derrame cerebral, infarto e Alzheimer. Então, cada vez mais a gente vê que a doença do Alzheimer, na visão espiritual, ela também tem uma relação muito direta com a nossa personalidade, traços
sem dúvida, fortes do nosso caráter, da nossa moral, da nossa liberdade de bem aplicada, né? Livre-arbítrio bem aplicado, de buscar viver com hábitos de vida saudáveis, proativos, que beneficiem a nós próprios. E não negligenciar, não fazer de conta que não sabe que isso repercutirá na sua saúde, achando que, que não vai adoecer nunca, que esses problemas é do outro, vai acontecer no cunhado, naquele que ele não gosta, no vizinho, no adversário, em mim não, nunca. Ser extremamente imprevidente. Então, assim, essas pessoas que não vão buscar essa expansão da consciência, do entendimento não só da gênese do adoecimento que vem das situações comuns do dia a dia, do alimento, do exercício, da pressão, do diabetes, colesterol, mas que vem também de como estamos vibrando, do padrão dos nossos pensamentos que geram, como é que são os nossos sentimentos, como é que são nossas emoções, porque são esses nossos sentimentos que vão gerar o nosso pensamento. O nosso pensamento, gente, ele vai a distâncias infinitas, mas ele reverbera intensamente dentro de nós com aquela carga emocional que nós colocamos. Então, nós vamos ter mais desarmonias e desequilíbrios, vamos acelerar processos enfermos, vamos aumentar o risco de desenvolvermos essa demência se a gente for invigilante e permanecer nesses padrões vibratórios. Felizmente, nada nem mesmo as características genéticas que herdamos, nem mesmo as tendências familiares que trazemos, não são, né, determinantes para o surgimento da maior parte das doenças, muito menos a demência. A demência, nós temos hoje, segundo estudos, mais de 50% de chance de preveni-la com os cuidados de saúde física e mental. Então, a luz, gente, não só da ciência tradicional, o Alzheimer ou qualquer outra demência, ele transcende a essas causas que a ciência tradicional ou materialista determina como sendo verdadeiras, mas nós sabemos, especialmente nós que seguimos a doutrina, que quanto mais nós conseguirmos ter um equilíbrio mental, buscarmos ajuda, suportes, médicos, sem dúvida, suportes comportamentais, claro, suporte da medicina integrativa, o suporte da socialização, o suporte espiritual, tudo isso se soma para que a gente busque o equilíbrio. Dos problemas que trazemos, sim, da nossa infância, da nossa adolescência difícil, buscando ajuda constante para resolver esses medos, esses traumas, essas fobias, buscando melhorarmos moralmente. Porque quando o Dr. Álvaro Abezum fala em enfermidade moral, ela está intimamente relacionada exatamente como nós agimos moralmente. Se nós buscarmos praticar o bem, o exercício dessas virtudes que o Cristo nos ensina, de sermos justos, sermos corretos, de sermos compreensivos, tolerantes um pouco mais, benevolentes com o outro, conosco próprio, a gente vai desenvolver um campo consciencial mais saudável e reverberar, sem dúvida alguma, saúde ao nosso corpo. Então, eu sou muito rígido, cumpri praticamente o horário, trouxe para vocês as visões da medicina clássica e tradicional, e essa expansão que vem ganhando espaço cada vez mais, porque há estudos muito bem feitos sobre perdão, sobre gratidão, sobre empatia. Coisa incrível, né? Mas nós temos
Assim como a gente vai lá e pesquisa um medicamento e aplica, assim como hoje nós sabemos que o uso de ácido salicílico, aspirina ou outro agregante plaquetário diminui o risco de infarto, assim como hoje nós sabemos que os anticoagulantes, hoje via oral, que estão sendo lançados aos montes, previnem eventos tromboembólicos de pacientes que têm, por exemplo, uma arritmia, que tem uma insuficiência cardíaca significativa ou que tenha risco de trombose, etc. Então, nós podemos utilizar esse remédio, que foram feitos inúmeros estudos. Uso de remédio para baixar o colesterol, etc., previne, e aqui. Nós também já estamos entendendo que a busca de um equilíbrio mental, de uma harmonia dos nossos sentimentos, gerarão em nós também, como que um remédio, gerarão em nós uma harmonia melhor, um equilíbrio, tanto quanto uma medicação que estamos tomando. Então, amigos, por enquanto é isso, estou à disposição para mais perguntas, para conversarmos algo mais. Obrigado, Carlos. Uma palestra bem focada, né? Onde você foi nos alvos principais, não desperdiçou muito tempo com nada, né? É excelente a tua palestra, que acho que todos nós estamos aproveitando muito. Vamos passar para a parte agora de inquirição, né? Onde as pessoas poderão fazer as suas perguntas. E eu, como dono da casa, gostaria de fazer a primeira, né? A primeira coisa seria confirmar essa situação de que o pensamento, né? O pensamento ele pode causar lesão física, né, Carlos? Uma coisa que a gente não tinha noção. Mas no livro da Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, no capítulo 2, que é Forças Mentais, o espírito, então, Joana de Ângeles, diz que o pensamento contínuo, desorganizado sobre o corpo físico, pode causar lesões físicas, inclusive o câncer. Então, aqui antes dela, antes do Divaldo, Chico Xavier já falava, né? Destas questões da influência. Antes de responder a pergunta, assim, o tempo ele foi pequeno, mas também é descrito como uma das possíveis causas, à luz do espiritismo, da demência, são as... agora, os quadros de obsessão grave, que levam ao comprometimento tão severo dos centros energéticos, principalmente de alguns chakras, que levam as pessoas a delírios, a quadros de alucinação, de confusão significativa. Então, determinadas quadros, né, principalmente bem graves de obsessão, também podem ser causas. E um obsessor, influenciando o pensamento do obsidiado, né, também faz esse mesmo mecanismo. Né? O pensamento é uma onda extremamente veloz, uma onda eletromagnética mais veloz que a velocidade da luz. Né? Nós pensamos aqui em alguma coisa, no meu filho, eu tenho um filho que mora em Canela, tenho um netinho, eu penso, me concentro, vibro positivamente para ele, já está lá, já chegou lá, gente. Quando eu paro e oro por mim, prece, súplica, que situação for, eu estou enviando através das ondas mentais, né, que tem origem no corpo mental, onde forma o pensamento, esta onda ela vai invadir meu corpo, ela vai atingir a mente da célula, e a célula vai vibrar bem, porque eu vibro caridade, eu sou grato, eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu perdoo. Imagina essas pessoas que são assim. Tem dessas pessoas que são assim boa parte do tempo, que conseguem. É como nós temos um pouco de bondade, daqui a pouco estamos lá brigando, nós estamos bem, daqui a pouco a gente está bravo, daqui a pouco a gente está angustiado, daqui a pouco a gente está pessimista. Não tem, nós somos assim. E tem aqueles que estão sempre, né, vibrando mal. Então, é claro que esse pensamento ele vai como um arco, né, um dardo, direto, atingir um órgão, um sistema mais suscetível. E todos sabemos que nós temos sistemas, órgãos um pouco mais suscetíveis, né? A imensa maioria das pessoas são o sistema digestivo. Vem a dor de estômago, vem a azia, vem a dor no intestino, vem a diarreia, vem a prisão de ventre.
outros têm tontura, outros têm angústia, insônia, dor no corpo, outros têm prurido, coceira, lesões de pele. Quantos dessas manifestações físicas vieram por um mecanismo vibracional primeiro, bioenergético, para depois chegar, né, a causar o físico? Sim, mas a maioria das vezes é assim que acontece. Ok, Carlos. A Naci, quer fazer uma pergunta, Naci? Por favor. Abre o seu som. Abre seu microfone. Boa noite a todos. Oi. Eu tenho uma pergunta bem rápida. O que o senhor acha do marca-passo cerebral para Alzheimer? A cirurgia. Onde é que a senhora tirou isso? É tão novo que eu também não sei. O que faz o Pois marca-passo é. cerebral? Onde é que É a um senhora leu isso? marca-passo cerebral. Não, é um cirurgião, me parece que aqui é de Curitiba, só que essa cirurgia custa mais ou menos R$ 20.000. E como eu tenho um amigo que é idoso e está com Alzheimer e está morando Enfim, ele está numa casa de repouso. E eu me interessei e fui pesquisar. E como existe um marca-passo para o coração, existe um marca-passo cerebral para Alzheimer. E segundo o que eu li, em mais ou menos, e não importa a idade da gente, tá? Mais ou menos 15 dias já começa, é uma cirurgia de risco também, já começa a ter, digamos assim, reconhecer os familiares e etc. Eu achei maravilhoso isso aí. Durante esse período. Ai, olha, desculpe, mas é assim, não dá para acreditar que seja, que isso possa trazer esse efeito. Olha, são 120 anos em 2026, perdão, 1906, exatamente. Em 2026 vai fazer 120 anos que existe essa doença. E até agora não tem cura. E se estuda Alzheimer no mundo inteiro, se faz de tudo e não se chega sequer estacionar a doença. Imagina com um procedimento desses parar. Eu acho é ficção, desculpe, mas isso é uma ficção científica genial. Tomara que seja Deixa aí, verdade um cara. dia. Não é ficção, Tomara que é seja uma verdade um dia, mas realidade não dá atual. pra- Hã? Naci, Durante, permite só. teria que trazer a fonte, né? Eu, Pesquisar. eu vou e passo para vocês. Isso, Eu beleza, sei, beleza. inclusive, o nome do Edson, médico Edson, que faz a Edson, cirurgia. Edson, E mais eu uma tenho coisa, informação sobre isso. É o seguinte, não é Alzheimer, dona Naci. Eu tenho parentes já que colocaram. São 2 médicos de Curitiba, você faz isso em São Paulo. É Parkinson. Na verdade, não é marca-passo, é um chip que é colocado no cérebro. isso, Eu ia para- dizer. Só, não, eu disse que é parecido com o marca-passo do coração. só um Eu não pouquinho. disse que é Tá, um eu tenho o nome do médico, conheço ele. Tem muita cirurgia que é para Parkinson. Só um pouquinho. É um marca-passo que se coloca para Parkinson e tremor essencial. Eu tenho uma sobrinha que fez isso, Mesmo. está muito bem, mas não é para Alzheimer. É para Parkinson. É que eu disse, Tá explicado. na Desculpe. ficção científica seria uma maravilha, mas nós estamos numa Eu, realidade ainda. eu levantei Muito atrás. a mão também, doutor Edson. Pois não, Ana, pode... Obrigado, Não, Naci, pela contribuição, Pela. Não é eu pai, ia mas tá falar perto. exatamente isso que o Duvaldo falou, que essa cirurgia era para Parkinson, né? E como o doutor que explicou para a gente, o nosso geriatra, que fez uma explanação maravilhosa, eu queria dizer assim que essa doença de Alzheimer, por ser uma doença assim, a gente sabe que a medicina é uma ciência nova, de qualquer forma, né? A neurologia ela ainda está sendo muito ainda estudada e descoberta muita coisa. Mas eu vejo assim que muita das doenças neurológicas e das doenças crônicas, elas realmente estão ligadas às nossas imperfeições espirituais. Então, enquanto a gente não evoluir na nossa questão espiritual, moral,
as doenças que a gente tem, que são doenças crônicas, elas até servem como forma de cura para o nosso perispírito, para o nosso espírito, né? Então é disso que eu entendo, assim. Claro que nós da medicina, nós que somos da ciência, a gente faz de tudo para estudar. 120 anos, como o doutor falou, né? Que os neurologistas estudam aí de uma forma incansável, né? Tanto Parkinson quanto Alzheimer. Já descobriram muita coisa, mas assim, a gente ainda não descobriu uma cura real para isso. Então, eu tenho essa esperança dizendo que assim, que à medida que que a gente foi evoluindo moralmente e espiritualmente, muitas das doenças irão acabar. É isso. E quando nós ficarmos Exatamente. e quando nós ficarmos com o espírito perfeito, não precisaremos mais de doenças, né? E nem de médicos, né? Acho que o Luiz está aqui a E mais falar. uma coisa, Luiz tá aqui a falar Posso antes. falar um pouquinho? O Maurício levantou a mão ali antes, Narciso, só um pouquinho. Tudo bem, eu Tá, espero. depois nós voltamos. Maurício. Tá bom. Não, imagina, eu não vou deixar de ser cavalheiro, por favor, pode Então, tá bom. terminar sua fala, dona Não Márcia. sei, pois não. Eu espero. Então vai, Eu Maurício. espero a minha vez. Vai que eu seja demorado aqui agora. Onde que eu levanto a mão aqui, Tristão? Eu já marquei na minha retina. Ah, tá. Ali nas reações, doutor Sá, nas reações, clica ali e depois tem a mãozinha ali para levantar. Tá bom. Carlos, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar ouvindo o senhor aqui, viu? Muito boa palestra. Diz que a gente mede a qualidade da palestra pela quantidade de dúvidas que os ouvintes têm, né? Eu estou com uma folha cheia aqui delas. Eu gostaria de fazer dois tipos de perguntas. Uma relacionada à prática clínica e outra relacionada à abordagem espiritual. Do ponto de vista clínico, quatro perguntinhas que acho que dá para concatenar de uma maneira lógica. Primeiro, demência seria sinônimo de Alzheimer? Em seguida, quais seriam os sinais e sintomas subclínicos que poderiam indicar precocemente o desenvolvimento futuro da demência senil do Alzheimer, né? E o final dessa pergunta relacionada à parte médica, que eu tenho muita dúvida com relação às polêmicas que surgiram recentemente quanto à fisiopatologia nas pesquisas iniciais do Alzheimer, aquelas polêmicas sobre deposição amiloide, por consequência, um corpo teórico de construção de desenvolvimento terapêutico em cima dessas teorias que, de repente, não estavam acertadas. Então, por consequência, como que está essa parte da fisiopatologia e quais as medicações realmente eficazes? Desculpa se eu conturbei aí Existem vários tipos de demência, né? Não só de Alzheimer. Isso, Carlos. Isso. É um tipo, né, gente? Demência é o título principal. Tu vai estudar demência senil. Então, tu vai usar os tipos de demência senil. A mais comum, a mais frequente no nosso hemisfério, aqui nessa nossa região, Américas e na Europa, é Alzheimer. Mas se nós formos lá para o Oriente, naquela região oriental, especialmente do Japão, por aí, nós vamos encontrar a demência do tipo vascular, a mais comum. São aquelas, lá eles têm muito AVC, eles têm muito eventos isquêmicos cerebrais, eles têm muita hipertensão, eles fazem mais vascular do que a demência do tipo de Alzheimer. E aí nós vamos para as outras, algumas até que acometeram alguns artistas recentemente, o Robin Williams, humorista maravilhoso, aquele ator sensacional, morreu de uma demência muito rápida, fulminante, corpúsculo de Pick, que são é uma demência que vai se depositando corpúsculos nas células, vão destruindo também os neurônios. Foi muito rápida a evolução. Tem demências ocasionadas muito raras, assim, de vasos, de microvasos muito pequenos. Tu tem a demência frontotemporal, que requer um diagnóstico mais difícil, que não se sabe ainda a causa. As demências que vão se dar por intoxicações, as demências que vão vir por deficiência de vitamina, por disfunções tiroidianas, as demências por uso, né, obviamente, excessivo de álcool.
Então, não é a mesma coisa, mas ela é o título principal e subdivide-se em Alzheimer. Frequentemente se utiliza quase como sinônimos, né? E o tratamento difere pouco, tá, gente? Porque muitas vezes a demência vascular, a demência de Alzheimer, e tem uma terceira que vem frequentemente, que é a demência mista, é aquela pessoa que tem componentes que sugerem ser uma demência de Alzheimer. Nós não vemos ainda, a gente não abriu o encéfalo, não foi feita uma necrópsia depois do pós-morte, é óbvio, para abrir e dizer que ali, e olhar microscópico, ali estão o emaranhado, né, de neurofibrilar, estão as placas amiloides, está o emaranhado neurofibrilar da proteína tal. Não tem, só fazendo isso após morte, mas a gente deduz pela evolução, pelas manifestações clínicas. Mas era um hipertenso, era um cara que já teve AVC, né? Então, ou doença de Parkinson, que também leva um tipo de demência, às vezes fica meio misturado. Mas elas têm, são assim, são subdivisões, são tipos de demência, tá? Depois, vamos lá, essa outra pergunta dos subclínicos é assim, isso está muito ainda a nível experimental. Nós ainda não temos nenhum método que eu aplique numa pessoa, que eu tire um sangue dela, que eu vá lá na medula espinhal, remova o líquor, que eu coloque essa pessoa dentro de um aparelho de tomografia, acho que do PET, tomografia para emissão de pósitrons, acho que é isso, para pesquisar a distribuição normal no cérebro das placas de beta-amiloide. Todos temos essa placa, ela é uma proteína, ela está em nós. Só que no Alzheimer é um excesso da formação dessas placas que vão destruindo, vão rompendo os neurônios. E também, com o tempo, vai ocorrendo um processo bem bioquímico de uma outra proteína que vai destruindo as outras conexões. Isso vai acontecendo ao longo de alguns anos. Só que é muito silencioso. Eu costumo dar o exemplo para os pacientes assim, ó, é a infiltração na tua parede que já está acontecendo, a parede do teu quarto que dá, né, para o banheiro. Ali tem um cano furado, tem um cano que está vazando, mas há muito tempo está vazando. Tu começa a perceber um pontinho de mofo, alguma coisa, e está vazando. Aí não dá muita bola, tu limpa, sai, daqui a pouco aumenta, daqui a pouco está enorme o halo na parede, né, da umidade. Aí tu vai abrir ela tua tomada. Então, no início não deu sintoma nenhum, aquele vazamento. Tu não viu, tu foi ver depois que ele já ocorreu. Então, em nós, o ser humano, é muito difícil o diagnóstico pré-clínico, ou seja, antes do teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, né, começar a se perder, a perder as coisas, esquecer as senhas, a começar a repetir, perguntar toda hora a mesma coisa, tá? Que tu começa a desconfiar. Antes disso, está acontecendo o processo. Mas alguns estudos, alguns, vamos dizer, exames, como a pesquisa da proteína tal e da amiloide no líquor, fazendo punção e vendo as quantidades, é uma forma, de repente, de tu te antecipar, mas não é ainda um método não é um método confiável. Eu não posso dizer com segurança de que se ali eu tenho uma quantidade bem baixa da beta-amiloide, eu posso, e é mais alta da tal no líquor, me diga com segurança que essa pessoa está desenvolvendo o Alzheimer. Não tem. Ou fazê-la esse exame de tomografia para ver a distribuição das placas amiloide, ver se elas têm... que tem muito mais do que se esperava, porque existe um padrão, mas esse é o padrão que foi feito um estudo lá no americano, não é o mesmo padrão do brasileiro. Eu não posso colocar essa pessoa dentro de um exame e me diga, ela tem mais aqui, ela tem chance, vai desenvolver. Aí tu já está dando um diagnóstico para a pessoa e nem poderá excluir. Então, ainda não temos. Mas estão vindo estudos mais confiáveis, especialmente a nível de pesquisa dessas proteínas no líquor. Fisiopatologia, como é o teu nome que tu me perguntou mesmo? Eu fiquei te ouvindo, me esqueci o teu nome. Desculpe, Maurício. Maurício, eu sou cardiologista aqui em Curitiba. Uma aula. Os cardiologistas foram os culpados pela epidemia de Alzheimer, né? Fizeram a população sobreviver mais. Sem dúvida. Se não fosse as tatinas, as aspirinas da vida, tu não teria tanta procedimentos de desentupir coronária. Bom, fisiopatologia ainda
na ciência vigente, predominante, ainda é a teoria do Alois Alzheimer. Tá? Ainda se encontra, ainda acredita-se que ela ocorra assim, o depósito por uma alteração lá metabólica nessa proteína, o beta-amiloide começa a se depositar, destruir o neurônio, e depois, em seguida, começa o processo com a tal. Mas outros mecanismos estão sendo estudados. Mas tu tem ideia quanto tempo leva para tu ver isso no animal? Esse é o problema. Esses estudos, eles estão ali em laboratório, não estão com pessoas. Então, para tu trazer uma outra teoria impactante e que possa redefinir o conceito, vai muito tempo. Porque a partir daquilo que tu observa no animal, no processo inflamatório, que é uma outra causa muito estudada, até mesmo uma causa que se fala é a flora intestinal, né? A microbiota intestinal, como também precursora de um processo que pode começar a se desenvolver e levar a algo muito parecido. É feito em animais, eles vão pegar, a partir dali, vão criar droga, né, baseado nessa tese, e vão criar um medicamento e vão começar a aplicar no animal, para depois ir no homem. Está demorando muito, tem muitas teorias, tá? Assim, ó, eu não tenho nenhuma ainda que consiga derrubar a principal. E quanto a remédios, hoje mesmo eu dei uma lidinha, uma revisada. Eu uso muito, que quem trata Alzheimer usa o quê? Os anticolinesterases. O que faz? Ele vai lá e bloqueia uma enzima, acetilcolinesterase, e deixa mais acetilcolina nas sinapses. Melhora um pouco. Se não melhora a memória, a cognição, a olhos vistos, observados pela família, talvez retarde a evolução. Se iria levar 4, 5 anos para tu ter manifestações mais severas, pode levar 1 ou 2 anos a mais. Não é muito mais que isso. Talvez ajude a tratar alguns transtornos de comportamento. Então, tu tem esse, depois tu tem aqueles que são agonistas, né, dos receptores do glutamato, que é a memantina, mas tem a memantina, acaba sendo utilizada depois de um tempo. Lamentavelmente, é isso que a gente tem. Beleza, Carlos. Vamos passar para o doutor Luiz Antônio, depois a gente volta para Nasir, depois sim. E os 2 últimos medicamentos que estão vindo aí, que são daquela linha dos anticorpos monoclonais, tá? Que é o aducanumab, uma coisa assim, e lecanemab. Eles são caríssimos, os em torno de $50 mil por ano. Não tem uma resposta que se esperava por enquanto, é só em fase inicial da doença. Então, a gente está lá na prevenção. É ali que a gente precisa tratar os sintomas, sem dúvida, tem muitas formas de tratar, mas não conseguimos retardar esse processo uma vez instalado. Beleza, Carlos. Vamos passar para o doutor Luiz Antônio Sá, do nosso AME aqui, que é geriatra também. Em primeiro lugar, ter me ajudado. Capaz. Eu quero parabenizá-lo, foi uma excelente palestra, realmente o que você falou é o que tem aí hoje, e eu devo dividir com todos vocês daqui a alguns dias, terminei hoje um artigo que vai ser em várias revistas do Brasil, justamente nessa preocupação que todos têm de não querer ter essa doença. E eu quero citar aqui, foi a pergunta que quem me pediu para escrever, falar, daquele ator do Thor, Chris Hemsworth. Ele descobriu que ele tem um alelo, é o APOE4, não é? APOE4, Isso, que ele é portador de pai e mãe. E ele resolveu parar a sua carreira para se dedicar à família, porque ele já está, vamos dizer assim, preocupado que ele vai desenvolver Alzheimer. Então, você falou agora há pouquinho sobre os biomarcadores, né? Que é essa questão que as pessoas... vou fazer lá para ver se eu vou ter tendência. E aí eu escrevo no artigo, e você vai me entender bem, a tua opinião também é importante, por exemplo, aí a pessoa faz um exame desses, vai lá e descobre que tem um alelo, que tem lá a proteína tal aumentada no exame do líquor, né? Como biomarcador. Pronto, para mim acabou o sossego dessa pessoa. Essa pessoa acabou. Porque qualquer lapso de memória, fala, pô, eu tenho aquele gene, eu vou ter Alzheimer. Então, eu vejo que esses exames, eles têm que ser muito confiáveis e o critério para a pessoa realmente fazer isso. Claro. Imagina.
não é mesmo? Esse ator, veja, o cara parou no auge da carreira, ele parou e agora ele não vai mais filmar, porque ele quer curtir a vida, porque ele acha que vai ter Alzheimer e na cabeça dele já vai ter, né? Então era Então, é um essa a materialismo puro, contribuição. né? É um materialismo puro, é ignorar, é afastar qualquer outra possibilidade da ação vibracional, ação dos pensamentos, da tua postura, da tua conduta, é excluir isso. É Ela volta, verdade. retrocede aquela visão da genética que tu nasce com aquele gene, com aquela predisposição, tu não pode fazer nada para a expressão dele, é ignorar que existe, né, a epigenética, existe as formas, as possibilidades de alterar a expressão daquele gene, através da tua conduta, do teu estado mental. Então, e outra coisa, acho que é um erro grosseiro dizer eu vou parar de trabalhar e curtir minha vida, mas é o trabalho, é a função mental exercitada, que te dá uma reserva cognitiva maior. Então, tu Pois vai é. parar, vou me aposentar, vou parar, vou viver uma vida que é rico, né? Vou viver uma vida de tranquilidade, mas tu vai acarretar o quê? Menos estímulo mental. Então, sinceramente, vai para o caminho errado. Eu Absurdo, termino, não é isso. Ricardo, eu termino o artigo dizendo assim: a questão dele parar no auge da carreira é de foro íntimo dele. Ele resolveu isso. Fazer o que quiser, claro. Agora, as medidas que ele preconiza são essas medidas que você falou muito bem aí. Quer dizer, então, o que vale é o que você disse mesmo. Eu só levantei esse assunto porque Alzheimer é a doença que ninguém quer ter. Que o trauma que Ninguém quer. traz para a família é uma coisa louca. Você que convive nem sabe disso, né? A família é a doença familiar, não é? Que acomete a todos, né? Todos ficam envolvidos com aquilo. Então a Sem pessoa dúvida. não quer ter. Então começa a fazer esses exames e é como eu falei, tem um lapso de memória, de repente fala, meu Deus, eu vou ter esse problema aí. Aí a coisa pega. Mas um abraço, parabéns mais uma vez, sua aula foi maravilhosa e digna de grandes congressos. Forte abraço para você, tá bom? Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado. Nassir, novamente, por favor. Não é bem uma pergunta, é um depoimento. Eu devo ser uma das mais velhas desse grupo. Eu tenho 79 anos. Eu sou bióloga, mestre em plantas medicinais e eu resolvi fazer biomedicina para continuar trabalhando depois que eu deixar meu corpo. Bem, Depoimento, Esse é um não desafio é? para todos nós. é a poupança, né? É a chamada poupança mental que está crescendo, engordando. A Exatamente. gente precisa isso para Beleza. ter uma proteção. Quando eu me formei, estava iniciando o microscópio eletrônico. E agora eu vou fazer uma graduação em biomedicina para revisar tudo com a tecnologia de hoje. Parabéns. Espero conseguir Parabéns. fazer o mestrado em biomedicina também. Eu acho que vai dar tempo. Olha! Vai sim. Que bom, Nassir, ouvir um depoimento positivo. Positivo. Então, eu Doutora também queria Ilvia? fazer uma pergunta, doutor Carlos. Eu também exerci pediatria bastante e vejo que na criança é o autismo, né? Assim, uma situação que está bastante intensa. Frequente, aumentando isso. Isso. E, no caso da idade, é o Alzheimer. Então, nós ficamos pensando assim, é a partir dos 60 que é o grande divisor ali, né? A possibilidade é 60 anos. Então, quem tem 79 e já não apresenta nada, já está, bem dizer, ultrapassou. Pior que não é. Lamento que não é. A conta é bastante ingrata. Por volta dos 60 anos, é 4, 5% da população. Muito raro. Aos 70 já pula para 15%. Aos 80, entre 25 e 30%. Aos 90 anos, é quase 50% da população com 90 anos tem demência senil. Então, não adianta. Isso vai aumentando conforme a idade. É maior, não diminui. Não adianta. E assim, rapidamente, as 3 assim, fases do Alzheimer. Logo no início, né? A escola, hoje tem uma média até de 20 anos. Sabe? Eu tenho pacientes que eu acompanhei quase isso.
18, 19 anos, assim, desde o início, aquela pessoa que chegava no consultório conversando bem, depois começou a ter declínio leve, né? Foi indo, a fase inicial é essa, é distração, é o esquecimento, deixa aqui, perdeu tal coisa, toda hora perde a senha, toda hora perde o cartão, e a família já começa a desconfiar que a mãe está muito esquecida, o pai, mas sempre a pessoa portadora ela tem um perfil, ela nega, né? Ela esconde muito aquele esquecimento. E mesmo das vezes ela não reconhece aquilo como sendo algo patológico. Então começa nessa fase inicial, até que a família começa a observar que as dificuldades para autogerir-se e executar aquelas tarefas tão comuns do dia a dia, a mãe está começando a ter dificuldade. Ela sai com uma lista para ir no supermercado e ela não traz o que está na lista, ela esquece boa parte, ela traz coisas que já nem pensava em trazer, ela já começa a ter dificuldade de fazer as mesmas comidas, os mesmos tipos de pratos, por exemplo, que fazia antes. Isso vai progredindo a uma fase inicial, que ela ainda é independente. Tem muitos pacientes, eu tenho pacientes que ainda dirigem na fase inicial, na chamada demência leve, dirigem seus carros, porque determinados domínios não estão tão comprometidos. Por exemplo, não tem o comprometimento da memória visoespacial. Ela sabe que o bairro tal fica lá. Ela sabe que se ela sair ali do centro, vai do centro cívico, que é bem no centro, ela pode pegar aqueles ônibus, subir aquelas rápidas, ir lá para cima. Eu sempre fui aqui 500 mil vezes a Curitiba, vai lá para aqueles lados, sobe, vai lá perto do Abacaxiri, vai lá para aqueles outros lados e consegue ir. Mas daqui a pouco ela já começa a ficar cada vez mais insegura progressivamente, as dependências são cada vez maiores, e ela entra numa fase intermediária ou moderada da doença. Então, o esquecimento já é bem acentuado, já esqueceu boa parte do nome das pessoas, já esquece muitas vezes, confunde filhos, as pessoas que não convivem com muita frequência, ela já não reconhece mais e são amigas, né? E vai indo, vai dependendo, vai tendo comprometimento esfincteriano, às vezes não vai conseguindo mais se alimentar direito, sozinha, vai tendo delírios, agitações, vai trocando noite pelo dia, vai começando a ter certas manias, implicâncias, coisas meio paranoides, não quer tomar mais banho, só quer comer um padrão alimentar. Meu Deus, assim, ó, são múltiplas as formas. E vai evoluindo para uma fase mais avançada, né? Moderada, grave, severa, como quer dizer, em que realmente assim, ó, ela já não consegue mais falar direito, não há mais um nexo, um raciocínio do pensamento, não tem mais, não consegue produzir um pensamento que alguém entenda o que quer dizer, praticamente não reconhece mais ninguém e vive só no passado. Eu vi um documentário de Alzheimer na TV, uma coisa interessantíssima, e eu explico para meus pacientes assim, ó, eles perguntam, mas por que a mãe está só lá naquela casa da infância dela? Por que ela não lembra que aqui é a casa dela? Por que ela não lembra do presente? Está só no passado. Alzheimer é como se fossem dois quadros negros, lousas, um do lado do outro. O quadro da esquerda é tudo aquilo do passado da gente, tudo. Onde a gente nasceu, morou, os amigos, a faculdade, aquelas coisas que estão no passado, está tudo escrito ali. Esse quadro daqui são as coisas muito recentes. Eu sou a minha idade atual, o que eu faço, o nome dos meus filhos, aonde eu estou, o meu presente. O Alzheimer é um apagador. Ele vai começando a apagar tudo que está nesse quadro da direita. Apagando as coisas atuais, a casa em Porto Alegre, a casa em Curitiba, o filho que mora em tal, o neto, a filha, tudo vai apagando. E vai restando só o que tem nesse quadro. Por isso que a mãe não consegue mais lembrar que está na casa dela, ela só lembra da casa dos pais, ou onde ela nasceu, ou no outro bairro onde ela morou, ela só está lembrando do que está nesse quadro. E esse quadro também, conforme a doença vai avançando, vai sendo apagado. Daqui a pouco ela fica com uma lembrança quase nenhuma. Mas por um bom tempo, ela vai apagando as memórias recentes, os fatos recentes, ela vai esquecendo que tem netos, que filhos tem, o nome dos filhos, que vai esquecendo os filhos, porque eles vão sendo apagados. A casa que mora, no lugar onde está, a profissão que tem, tudo. E ela vai ficando só com as lembranças do passado. Por isso que eles se agitam, eles ficam ansiosos, porque é aquela lembrança do pai, da casa, que ela quer ir para aquela casa, porque ela olha para essa aqui, não é aquela casa que ela acha que é a dela, porque essa aqui é nova.
Para ela está naquela lá, então ela quer ir para lá, ela quer voltar para aquela cidade, ela quer ir naquela igreja, ela quer que aquela pessoa venha, que o pai venha, que o irmão, que a filha. E eles entram frequentemente nesses quadros delirantes, né? Aí tem que ser medicados, ficam muito agitados. É uma doença, como o colega disse antes, é a doença da família, do ponto de vista espiritual, das questões kármicas, dos reajustes fluídicos, é a doença mais emblemática. Não pode ter outra. Longa, envolve inicialmente o portador, depois envolve a família. O portador ele começa gradativamente a se alienar, é a família que tem que lidar com aqueles sentimentos, com aquelas situações que se prolongam e são dia e noite, ano após ano. É uma situação de, olha, É um quem karma, tem que passar por essa prova, meu Deus. é um karma. Eu agradeço muito, doutor Carlos, porque eu sou fã das suas palestras, não perco uma e agradeço muito seu esclarecimento. Muito obrigada. Tem o Dr. Fábio Fontes. Fábio, com a palavra. Boa noite, tudo bem? Bom, Tudo bom, doutor Carlos. Primeiro, olá, dar os prazer. parabéns pela palestra. Eu estou na outra ponta, eu sou Desculpa, pediatra. eu estava no programa. Bom, Oi? Pode tocar, Fábio. Estão me ouvindo? Tô. estamos. Beleza. Eu estou Então, ouvindo, mas não estou vendo. não está vendo? Fala mais Não perto estamos do se vendo, é. microfone, Fábio. Agora acho que Mas sim. está lá. Não. Agora Não sei. ouvi. Bom, Tá aí, tá aí. Não, É você. isso. Não. Está no tá método vendo agora? errado. Universo paralelo. Então, Famoso De novo. o comentário é o seguinte, eu estou na outra ponta, né? Eu sou da pediatria, então não lido de frente com esse problema, mas, claro, a família, como o senhor falou, é um problema da família, né? Eu lido com a família como um todo. E na minha família tem um caso, virou até anedótico, da tataravó dos meus filhos, que ela, aos 99 anos, é a bisavó da minha esposa. Aos 99 anos, ela chegou muito feliz em casa, contando para todo mundo que o médico dela falou que ela não tinha perigo de ter Alzheimer, porque ela já tinha 99 anos, né? Então, ela chegou muito... E aí ela saiu espalhando para a cidade toda, assim, que, né, ela não tinha como ter o Alzheimer, porque ela estava super lúcida, estava bem, né? E ela desencarnou com 104 anos, 5 anos depois, e bem, não teve Alzheimer, o médico estava certo. Não, com E certeza, com essa idade ela não vai ter, ela já teria manifestado bem antes. então virou uma questão até engraçada assim, na família, né? Só para compartilhar aqui para a gente rir um pouquinho. Mas o que eu queria comentar agora é o seguinte: o que foi claro aqui, é que a prevenção, na verdade, é o grande, hoje em dia ainda é o grande foco, né? Onde a gente tem que atuar, e tudo que for feito nesse sentido pode ter uma importância muito grande, né? No desenrolar da doença. E o espiritismo, ele é um convite ao estudo reiterado e constante, né? Eu falo que eu fiz uma faculdade, depois eu fiz uma residência médica, né, outra pós-graduação, porque eu continuo estudando até hoje, né? Eu sou espírita há cerca de 12 anos, e até 13 anos, e até hoje eu continuo estudando, né? Em todos os grupos que eu faço parte, eu estudo. E tem essa questão prática, né? As pessoas que procuram o espiritismo geralmente têm também uma questão de é, é, buscar, né, esse engrandecimento cognitivo, né, de sempre estar aprofundando seus conhecimentos. E o Espiritismo também tem aquela linha filosófica, né, que é a busca do sentido da vida, né, o bem viver, sempre a gente buscar isso daí. Então, não sei, eu acho que o Espiritismo acaba sendo um fator de proteção contra o Alzheimer também. Né? Não sei se seria exagerado a gente prescrever, né, Eu acho Espiritismo que ele 7 está vezes exagerando. É 7 o vezes por semana, né? espírita que O espírita, realmente né? é um verdadeiro Isso. cristão. Esse sim, agora o espiritismo em si está cheio de colegas espíritas, eu te conto. Não, o espiritismo bem vivido, aquele bem compreendido, né? Aquele que foi. Acho que sim, sem Então, dúvida. assim, ele acaba sendo um grande fator de proteção também, né? Então, nós que vivemos a fundo, né? Toda essa filosofia e toda essa doutrina, eu acho que a gente tem esse fator, né? Um fator de proteção muito importante contra as doenças, né? Essa, Senis.
esse entendimento que a doutrina traz de vidas passadas que se repercutem nesta, vai nos ajudar a compreender quando essa situação se instala na tua família. Quando tu, como filho, tem que cuidar desta mãe, desse pai ou cônjuge, tu vai entender que essa doença ela está ali como um mecanismo de correção, de chances, de oportunidades de esses vínculos do passado rompidos, aqui a grande chance de serem refeitos. Vai saber tu o que essa filha era no passado em relação a essa mãe, que chance que ela está tendo agora de poder acolher, servir, ajudar, fazer o que pode, amar, trocar as relações mais afetuosas possíveis diante de uma doença longa, crônica, que leva muitas vezes ao adoecimento do próprio cuidador, que é o familiar. O quanto de sentimento está sendo trocado, envolvido nessa relação de ódio? Sim, quantas vezes? De insatisfação, eu estou aqui, eu tinha minha família, tinha o meu casamento, minha vida, agora eu tenho que largar essas coisas para cuidar da mãe, nós não temos condições financeiras de botar um cuidador ou institucionalizá-la num bom lugar, então a família está se cortando, a família está se dividindo, mas tem 2 ou 3 que não querem saber, que parece que não são filhos, tem 1 ou 2 só que fazem, está árduo, está pesado, e se tu faz essa tarefa sem compreender a motivação do porquê desse reencontro, tu a faz com raiva, com hostilidade, tu adoece mais. E quando tu consegue desenvolver um mecanismo de compreensão de que isso é uma grande oportunidade de reajuste, de refazimento de vínculos afetivos, se torna um pouco mais suave, e engrandecedor para quem está envolvido. Então, aí a doutrina ajuda muito. Porque, olha, eu já fui um grande fã. Eu passava uma pessoa me dizia espírita, mas eu já fazia uma amizade de cara, coisa boa espírita. Mas com o tempo a gente vai vendo que né? A gente se decepciona mais que se... É verdade. Mas, assim, na sua própria filosofia, o Espiritismo ele traz essa coisa de sempre estimular a gente a aprender cada vez mais. A gente não para de estudar, né? Pelo menos quem vive verdadeiramente o Espiritismo estuda e não para com isso. E esse é um grande, fator de proteção, né? Como foi colocado aqui durante a palestra mesmo. Né? Você se colocar sempre com o seu cognitivo sendo trabalhado, né? E aprendendo cada vez mais. E em algum momento ele vai te convidar para exercitar esse estudo, para praticá-lo. E aí que nós vamos ver o quanto a gente aprendeu, né? Na hora de exercer perda, dor, sofrimento, dividir, compartilhar a dor, a necessidade de ajuda e de apoio. Assim, né? Obrigado, Carlos. Vamos para o Duvaldo, a última pergunta. Então, Maurício, você vai querer falar de novo? Está com a mão levantada? Não, Maurício não. Tá. Então, Duvaldo, só para nós encerrarmos, então, que o Carlos já está cansado. Daqui a pouco ele não fala mais. Mas tem ideia como tá bom dividir esse conhecimento, é maravilhoso. Então, tá bom, Duvaldo. Só para informar aos amigos que estão nos assistindo, quem coloca o chip aqui em Curitiba para combate ao tremor essencial e ao Parkinson é o Dr. Alexandre Novick. Ele é formado no Canadá, é um dos médicos que faz essa cirurgia, fez a cirurgia numa sobrinha minha de Ponta Grossa com sucesso total. Ele coloca o chip e leva 4 meses para que o mecanismo comece a funcionar. Funcionou muito bem, mas requer, assim, uma assistência permanente, o tipo de uma regular. É quase que um merca-passo, como disse a doutora Nassi. É muito semelhante. Eu não sou doutora, não. Mas é uma coisa nova, mas posso assegurar a vocês que funciona muito bem. Não é o único médico que faz em Curitiba, mas é o doutor Alexandre Novick, tem consultório aqui em Curitiba e trabalha no Hospital Marcelino Champagnat, de Curitiba, né? Só para informativo, né? Ok. Então, chegamos ao fim da nossa jornada, né? Que pena. Ô, Cristão, continuar mais um pouquinho. Será que dá tempo de uma perguntinha? O doutor Maurício, você vai falar, Maurício? Desculpa. Então, Desculpa, é que eu acho que essa é muito importante para a gente deixar a oportunidade de passar com o doutor Carlos. Vamos lá, então.
Aproveitando a pergunta anterior do Dr. Fábio, Dr. Carlos, como que nós poderemos utilizar a religiosidade e a espiritualidade na abordagem do paciente com Alzheimer nos consultórios? Olha, se tu percebe ali dentro daquela... Vai a mãe levando a avó, vai a mãe, né? A filha levando a mãe. Aqui é assim, é muito comum, né? Às vezes vai toda a família, mas os filhos, quase sempre, às vezes são os netos que estão dividindo essa missão de cuidar. Às vezes tu vê revolta, tu percebe naquela família uma incompreensão daquilo. Talvez que me veio para te responder é tentar, se a pessoa tem alguma crença, isso já ajuda, né? Agora, quando não importa se a crença é reencarnacionista ou não, ela já ajuda, tá? Entender que aquilo é uma prova, que aquilo é a cruz daquela pessoa que está passando, que tu pode ser, se for cristão católico, né, utiliza a função do sirineu, que ajuda a carregar a cruz do Cristo, a dor dele. Então, tu vai desenvolver aquele sentimento, procurar desenvolver os sentimentos para aquela pessoa que está passando por isso, seja tua mãe, teu pai, buscando a identificação que aquela pessoa tem na sua crença. No caso do espiritismo, fica mais fácil se a pessoa é espírita, mas mesmo assim, mesmo sendo, às vezes tu tem dificuldade do entendimento, porque o que eu disse para o amigo anterior, para o colega ali, ser espírita, por assinar um papelzinho que é espírita, ou que vai no centro espírita, ou chamada religiosidade extrínseca, daquele de nada vai adiantar, é intrínseca, é a internalização da sua crença nos seus atos, nas suas modificações. Se tu não modifica através dela, de que adianta de determinar eu sou tal seguidor de tal credo, etc. Não. Mas ali naquela família, tu tentar desenvolver o sentimento assim, de compaixão. Isso é muito importante. E tentar passar que aquilo é uma grande oportunidade, que sentimentos, de repente, sejam renovados ali, sejam de vidas anteriores, nossa família não melhorou, mas da própria vivência daquela família, da juventude, de quem foi aquela avó, quem foi aquele pai, quem foi aquela mãe, desde que tenha sido uma família em que houve amor, que houve aceitação, que houve acolhida. Difícil vai ser uma família em que houve revolta, em que houve dissensão, em que não houve acolhida, não houve amor, né? Houve abandono, houve outras coisas piores que tem por aí. Aí daqui a pouco o pai e a mãe tá velho e não tem mais ninguém. Tem que vir aqueles filhos que já nem se relacionam mais, já abandonaram na sua consciência esse filho, no seu coração, mas tem que estar ali e fazer aquele papel. Essa é muito difícil. Não acredito que religiosidade é uma coisa a resolver. Essas pessoas vão passar essa vida não aproveitando essa chance. Mas quem traz consigo uma crença, tentar fazer compreender o que foi a importância que o plano maior, ao fazer o planejamento reencarnatório dessa família, colocou lá naquele momento da existência, na velhice, o cuidado. Esse cuidado ele poderia ter surgido no primeiro respirar da criança, quando ela nasce com Down, não é? Ou daqui a alguns anos, quando se demonstra que ela tem uma deformidade, uma outra deficiência, um autismo. É uma existência inteira de cuidados, não é? É mais ou menos parecido. Então, daqui a pouco, a espiritualidade reorganizou, rearranjou aquela família para que lá na velhice do pai ou da mãe precisasse do cuidado, do amparo, da assistência. E aí a crença ela entra muito nisso, porque tu utiliza a crença como uma ferramenta mais poderosa para que aquelas pessoas entendam um pouco melhor. Se elas conseguirem desenvolver esse mecanismo de compreensão e não de revolta, pela crença, que é um dos mecanismos mais poderosos para tu fazer aquela família desenvolver esses sentimentos que precisam desenvolver naquele momento, compaixão, empatia, tem que renunciar a muita coisa. É o coping, né? O coping. O Sim, coping religioso, né? Coping religioso. Eu vou usar, né, para aquilo. Chegou o meu momento de fazer a minha parte. Por aquela que fez de tudo por mim. Mas e se não fez? Se tu é muito religioso, tu tem uma profunda religiosidade profunda, intrínseca, tu vai entender que é a tua chance. Que oportunidade que tu tem de desfazer aqueles sentimentos doentios lá
de uma vida anterior, que nessa vida, paciência, o pai não pôde ser o melhor pai do mundo. Ele não pôde, ele foi ausente, ele não conseguiu ser, mas e aí? Por que que tu não vais aproveitar essa oportunidade de trocar esse sentimento? É difícil isso, mas é claro que é, mas e aí? Se fácil, né? Não existiriam as provas com suas naturezas. Então, a crença é muito importante. Eu uso muito. Vocês sabem que eu sou espírita, já pesquiso. Hoje, todo mundo pesquisa na internet, o médico, o que é religioso, o que é espiritualizado. Então, esse diálogo é muito fácil. Eu tenho ele muito frequente no meu consultório. Tá? Porque é difícil tu não ter um idoso religioso. Um idoso espiritualizado não tem. Pode até ter sido um jovem ateu revoltado com crença, mas naquele momento da vida é muito raro. E a gente utiliza isso, né? Usa isso, amor, trocar o amor, o afeto, o carinho, a gratidão, e tentar renunciar ali, pelo tempo que for preciso a certas coisas, para cuidar bem. Até porque, depois que tu despertares na outra vida, se tu não aproveitou essa oportunidade, um sentimento horrível vai te tomar conta, que é o remorso. E aí, como é que fica? Perdeu a oportunidade da tua paz lá na vida, na erraticidade, vai demorar a reconquistá-la. Então, faz aqui, se for esta determinação para ti. Penso assim, se tu tem muita abertura no consultório para falar sobre a espiritualidade e a família espírita, mas então ainda é mais fácil. Tu consegue um envolvimento maior dessa família, uma aceitação, quando ela comunga das tuas mesmas ideias, sabe? Beleza. Obrigado. Obrigado, Carlos. Lembrar a todos os colegas que não são médicos, que essas pesquisas na área da saúde, que está sendo feita pela medicina de uma forma geral no mundo inteiro, né? Ela pesquisa espiritualidade ou religiosidade, né? Ela não tem interesse em ver qual é a religião da pessoa, né? Então, e também não pede para a pessoa mudar de religião, nada, mas está provado que as pessoas que têm religiosidade, que vivem essa religiosidade, têm todos esses itens positivos a mais que o Carlos falou para nós, né? E a cardiologia aqui no Brasil é uma das. O nosso amigo ali, ele é o pioneiro, né? A cardiologia é pioneiro de colocar Doutor Álvaro Avezum. Dr. Alva Avezum, né, que lida com a parte vascular, responsável vascular da cardiologia, de colocar no prontuário a religião, se tem religião, né? Porque Eu tá tenho no meu provado. prontuário. Você coloca no seu também? Na minha folha está lá sobre a crença, se é importante a crença para a pessoa, né? Se isso traz algum alívio, algum conforto, algum suporte. Ela marca sim ou não, pronto. Exatamente. E depois ali é um caminho meio... Quando vem um não, raramente vem um não. Raramente vem assim, não me ajuda em nada. Bom, aí tu sabe, tu já pega às vezes uma pedreira. Não pode falar nesse assunto, pega, entra por outros caminhos. Ok. Vamos pedir para a Silvana fazer nossa peça de encerramento, Silvana, por favor. E, Carlos, olha, gratidão. Vamos combinar para depois encontramos o Medinesp e o ano que vem você está de volta conosco na nossa programação. Prazer, sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado. Então, agradecimento ao doutor Carlos e rogamos a Deus que possamos ter mais encontros onde possamos aprender tantos assuntos que estão nas nossas preocupações, nas nossas famílias, nos nossos pais, porque quando nós refletimos, quando estudamos acerca das chegamos sempre à conclusão: somos aqueles que desprezamos comportamentos sadios, desprezamos os sentimentos nobres e levamos uma vida muito materializada. A importância de pensamentos, palavras, de ações, como refletem na economia do nosso organismo, na nossa saúde. As células respondem por todas essas cargas energéticas que emanamos.
Aí o nosso agradecimento, Senhor. Agradecimento ao nosso mestre, que já há 2000 anos vem nos trazendo esses conteúdos, nos levando a mudanças, porque somos os verdadeiros responsáveis por aquilo que nos acontece. A nossa gratidão e rogamos a Deus. E quem sabe teremos um outro encontro com o Dr. Carlos. Que seja. Muito obrigada. Edson, gostaria de lembrar aqui, quem sabe até já combinarmos para setembro de 2024 nosso Simpame e encontramos Sul aqui em Curitiba, o Durgante fazer nova palestra para nós, presencial em Curitiba. Queremos vê-lo ao vivo. Que até aí, né, a pandemia atrapalhou. Eu já estava pronto, não saiu. Vamos deixar isso para mais perto um pouquinho, Duvaldo. Peraí. Vamos nos organizar melhor, né? Fica a sugestão. Fica a sugestão. Na próxima quarta-feira, voltamos com o livro de André Luiz, né? André Luiz, Nosso Lar, né? Que é o estudo da quarta-feira. Então, para todos que estão nos assistindo, a gente faz 3 quartas-feiras André Luiz, e na segunda quarta-feira de cada mês é um convidado da AME que vem fazer a palestra para nós nesse estudo que é compartilhado com colegas da AME e também colegas da Casa Espírita Luz da Caridade e de todas as outras casas que tiver interesse, é um estudo aberto, né? Então, que a paz de Deus esteja com todos. Mais uma vez agradecemos o Carlos. E, pois não, Nascer? Eu quero saber se eu posso participar desses encontros semanais. É online tudo? Você deve. Pode. Que bom! Nós encaminhamos para você. O Duvaldo é o dono do papel, ele caminha para você. Só me passar Por o telefone. favor, Oduvaldo, eu agradeço. Só E me agradeço ao Dr. Carlos pela palestra de hoje também. Obrigado. Só passar meu telefone, dona Nacia, e faça contato comigo, 9944-5544. Bem rapidinho, telefone bem idoso, bem fácil de gravar. 99944... Achei. Qual o número? 99944-5544. 994... O que mais? 99944-5544. Ainda bem que os dois têm 79 anos. Nossa, que telefone difícil. Telefone fácil, para idoso. Olha a anamnese ao vivo Mais aqui. velhinho daí. O Durgante, O melhor é dar risada. Mas, o Duvaldo, como é que ela entrou na nossa live hoje? Quem passou para ela? Não, Eu passei divulgado Nós tivemos- para o mundo todo, Ilvia. Nós tivemos um encontro na Os clínica índios ontem. Dr. Gamarra com índios do Pernambuco ontem. Exatamente. Dançamos com Daí os eu índios na voltei. segunda-feira na segunda-feira É muito dançamos bom, com os índios né? lá na Sociedade de Homeopatia e daí encontramos com a Nazi e passamos o endereço para ela, né? Olha aí. Então Mas já eu pensamos bem essa semana. eu já participava no Bom Retiro, que eu Anteriormente, trabalhei né? lá Isso. 22 anos como voluntária, É. e agora nós temos um grupo de desobsessão na clínica do Dr. Gamarra. Então, isso aí. Beleza. Mas eu não sabia desse encontro semanal. Então, Boa noite, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço a Boa todos. noite, um abraço para todos. Um abraço, pessoal. A próxima Parabéns, muito obrigado. Boa noite a pela sua todos. participação. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Abraço. Boa Boa noite. semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos também. Boa noite a todos. Aí,